Então, pessoal, vamos começar. Já esperou uns minutinhos aí, né? Então, boa noite. Meu nome é Ricardo. Eu sou voluntário aqui na Escola da Autopesquisa da Consciência. Nós vamos trabalhar hoje com o tema das reciclagens conscienciais. O objetivo no final da palestra é que vocês saibam dois elementos básicos das reciclagens dentro da Conscienciologia, que são as reciclagens existenciais e as reciclagens intraconscienciais. Então, ao final da palestra, se vocês entenderem bem esses dois conceitos que a gente vai falar daqui a pouco, já vão ter um ganho muito bom quanto a isso. O importante é vocês entenderem o que é, essa é a ideia da palestra de hoje, ficar bem claro. A gente vai fazer algumas comparações com algumas situações que a gente vê no dia a dia e com as reciclagens a partir do paradigma consciencial. Antes de mais nada, é importante a gente falar um pouquinho da escola e falar um pouquinho da Conscienciologia também. Então, a Escola da Autopesquisa da Consciência, né, que nós chamamos aí EAC, ela é uma instituição conscienciocêntrica. O que é isso? É uma instituição baseada no voluntariado que trabalha fundamentado na ciência Conscienciologia. Então, existem inúmeras ICs pelo Brasil, até pelo mundo, vários países, né? São instituições que trabalham com a fundamentação na ciência Conscienciologia. Né? Então, nós fazemos aqui um trabalho de pesquisa, publicação de livros. Há pouco, agora, nós terminamos esse livro aqui, Estudos Introdutórios sobre Macrosoma. Também temos cursos, temos palestras, debates públicos, né? Tudo isso e mais outras coisas, laboratórios de pesquisa. Então, a fundamentação é na pesquisa. Então, essa é a ideia da instituição. Né? Então, como eu falei, a instituição é baseada no voluntariado, não tem fins de lucro, ela não tem nenhuma conotação nem religiosa, nem mística, doutrinária. Trabalha com ciência, com lógica, com pesquisa, com técnicas, não tem vinculação nenhuma com partidos políticos. Então, a ideia é fazer um trabalho com bastante liberdade de pesquisa. A escola tem dois pilares que nós chamamos, né? Por que isso? Porque são especialidades. Nós não podemos, como a ciência ela é muito grande, muito vasta e profunda também, nós não teríamos condições de fazer uma pesquisa de todas as especialidades. Então a gente tem aqui duas especialidades, como eu falei, dois pilares. Quais são? A autopesquisa e a macrosomatologia. Então a autopesquisologia, o que é? É o estudo de nós mesmos. Né? Nós temos um curso aqui que é um carro-chefe da escola, funciona sempre nas quartas-feiras, das 19 horas. Ele é um trabalho que é feito em grupo, mas com o objetivo de cada um dentro do grupo se autoanalisar, se autopesquisar, conhecer e uma palavra que eu gosto muito dentro da ciência que é o autoenfrentamento. Né? Nós nos enfrentarmos, nós nos conhecermos e nos enfrentarmos. Se vocês forem pegarem qualquer livro de Conscienciologia, qualquer vídeo, qualquer coisa, em algum momento vai ser falado na autopesquisa. Sempre. Sempre. Por quê? Porque é um elemento básico, fundamental dentro do processo. O objetivo da Conscienciologia é a nossa evolução enquanto consciências. Então, nós precisamos entrar fundo dentro de nós mesmos para poder aí trabalhar a nossa evolução e uma coisa fundamental que é a assistência. A Conscienciologia, em última análise, ela é sinônimo de assistenciologia. Há pouco estava conversando com um colega que chega um determinado momento do estudo do conscienciólogo, da pessoa que começa a acessar essa ciência, que não tem como fugir. Ele tem que começar a fazer assistência. Mas antes disso, primeiro fazer a autoassistência, né? A autoanálise, o autoconhecimento, para poder, então,
passar adiante isso. Em última análise, conscienciologia é sinônimo de assistenciologia e de evoluciologia, né? Nós trabalharmos para a nossa evolução, para o nosso crescimento, mudando de nível, de patamar evolutivo. A outra especialidade da escola, como eu falei, é a macrossomatologia. Então, o macrosoma, o que é? É um corpo físico que ele vem com alguns elementos potencializados para o trabalho de assistência, para o trabalho de programação existencial que a gente vai falar em seguida, né? Que é o que a gente veio, a nossa proposta, o que a gente veio fazer aqui nessa vida. Então ele vem com alguns elementos do extrafísico, da paragenética, misturados com a genética humana, para a consciência, para a pessoa poder ter mais condições de uma tarefa específica, né, de uma programação existencial específica, certo? Então, esses são os elementos básicos da escola. Evidentemente que nós trabalhamos com outros conceitos, com todos os conceitos da ciência, mas é importante a gente centrar em algumas especialidades justamente para poder desenvolver o trabalho. O que é a conscienciologia? Ela trabalha a consciência de maneira integral, né? Consciência que é o quê? É o nosso self, a nossa essência, a nossa individualidade, né? Que nós trazemos de longa data, milhões, trilhões de anos, que a consciência vem aos poucos, né, trilhando um caminho, uma trajetória universal de evolução. Nós estamos agora, nesse momento, nessa situação, utilizando o que a gente chama de veículo, né? Veículo físico, corpo físico, veículo físico, né? Veículo de manifestação da consciência. A conscienciologia, ela considera outras dimensões, que não só a física, dimensão extrafísica, energética, mental somática, e considera outros veículos de manifestação, como eu falei. Não só o corpo físico, mas outros veículos. O veículo das emoções, o veículo das ideias e o veículo das energias. Também estuda a nossa serialidade. O que é a serialidade, né, existencial? Como eu falei, o número de vidas que nós fomos tendo ao longo do tempo. A conscienciologia, ela foi sistematizada nesse livro do professor Valdo Vieira, 700 Experimentos da Conscienciologia, em 1994. Ele é um pesquisador, está com 80 anos agora, ele pesquisou a vida toda, ele sistematizou todo o estudo que ele já vinha tendo. Uma das especialidades que mais, assim, até conhecidas, né, é a projeciologia, que foi em 1986, que ele sistematizou também nesse tratado. Esse livro é uma referência mundial, é o livro mais importante que tem do assunto. Em algum momento vocês devem ter já ouvido falar na questão da projeção da consciência, ou seja, da saída do corpo. Então esse livro sistematizou tudo isso. Ele tem mais de 1.900 referências bibliográficas, que o autor foi fazendo a pesquisa, foi fazendo a pesquisa na prática, a pesquisa na teoria e fazendo o cotejo, a troca com outros pesquisadores. O pesquisador, ele é ao mesmo tempo objeto e sujeito da pesquisa, ou seja, ele pesquisa ele mesmo, né? Então essa é uma diferença das ciências tradicionais, que o pesquisador, ele não se avalia, ele foca naquele objeto de estudo a vida toda, mas ele não se avalia, ele não faz a autopesquisa. E o que acontece muitas vezes, ele acaba passando para aquele objeto de pesquisa muita coisa dele. Então, quando a gente ouve assim que o pesquisador, ele não se envolve até certo ponto, né? Porque na verdade tem um envolvimento. Então, vamos começar no nosso assunto de hoje. Reciclagens conscienciais.
Reciclagem consciencial, o que é? São as reciclagens que temos como parâmetro, né, o paradigma consciencial. Então, o que acontece? Primeiro, vamos ver uma coisa mais corriqueira que acontece. O conceito de reciclagem, só a palavra reciclagem, né, o conceito geral. Qualquer renovação ou qualquer coisa que passou por um processo de renovação, a fim de tornar-se mais útil ou interessante. Se houver uma melhora na qualidade de vida, houve uma reciclagem. Então, a gente vê por aí várias situações. Eu anotei algumas, existem várias, inúmeras situações. Os sinônimos estão aqui, ó. Mudança, transformação, renovação, melhoria, evolução, autocorreção. Por exemplo, assim, ó, se a pessoa ela tem algum hábito contrário à saúde, se ela é fumante, se ela tem uma situação de alcoolismo, de sedentarismo, enfim, inúmeras situações contrárias à saúde. Se ela, a partir daquele momento, ela vai fazer uma mudança para a qualidade de vida, para qualificar, para ir para um outro patamar, ela está fazendo uma reciclagem. Né? Então nós vemos muitas vezes as pessoas vão fazer uma atividade física, vão fazer um trabalho de corretivo na alimentação, enfim, inúmeros profissionais que trabalham com a saúde vão ajudar essa pessoa para quê? Para fazer essa mudança para melhor, né? Uma mudança para melhor. Situações, às vezes, de doença que acontece, né? A pessoa passa por uma situação de doença, teve alguns problemas, conseguiu superar e a partir dali ela vai aproveitar para fazer uma mudança na vida dela, uma alteração, uma renovação na vida dela. Situações de estudo, situações de trabalho, situações profissionais. Então são várias situações que acontecem que a pessoa tem a possibilidade de mudança, né, de transformação. Também de acidentes físicos, às vezes a gente vê muita questão das experiências de quase morte, as famosas EQM. As EQM têm uma vasta literatura aí, para quem quiser, né? Então é muito comum quando a pessoa tem uma experiência de quase morte, que na verdade aconteceu ali uma projeção forçada, né? Ela saiu, o corpo emocional, a consciência saíram do corpo físico, tiveram uma vivência lá e voltaram, né? Então, quando ela retorna, a pessoa volta com uma situação assim muito clara de que precisa mudar alguma coisa na vida. A partir daquela experiência que ela teve, foi muito marcante, ela vai começar a mudar uma série de coisas na vida dela, certo? Então, reciclagem que eu estava falando são isso, os exemplos que eu estava falando são esses, né? Reciclagem mais de âmbito social, mais essencialmente intrafísica, aqui da nossa dimensão física, na nossa sociedade intrafísica que a gente chama. SOCIM, né, a nossa sociedade intrafísica. A gente tem algumas palavras que são neologismos. No início assim, a pessoa estranha um pouco, mas depois é fácil, a gente se acostuma. Então, essencialmente, esses exemplos que eu dei são essencialmente intrafísicos, né? Que acontece normalmente aí. Não quer dizer que a pessoa não possa fazer uma reciclagem que a gente vai ver agora, que são as reciclagens a partir do paradigma consciencial. Pode também, né? Porém não é comum. As situações que acontecem de reciclagens existenciais, que nós vamos falar, elas têm um pouquinho diferente o início do processo, certo? Então, reciclagens orientadas pelo paradigma consciencial. O que é o paradigma consciencial? Vamos tentar entender. A conscienciologia, ela trabalha com inúmeras especialidades, como eu falei, né? E quando a pessoa utiliza a ciência como ferramenta, utiliza como paradigma, como modelo, como referencial, né? Ela está utilizando o paradigma consciencial, ou seja, em última análise, a própria ciência. Ela está utilizando a ciência como ferramenta para o seu desenvolvimento. Então, a partir do paradigma consciencial, existem inúmeros paradigmas.
A própria pessoa tem o seu, cada um de nós tem o seu paradigma. Nós temos inúmeros paradigmas, paradigma religioso, paradigma doutrinário, filosófico, científico. Então, o paradigma consciencial é quando a pessoa vai ter essa referência, esse referencial, né, e vai utilizar para o seu desenvolvimento. Então, reciclagem existencial, que a gente chama de Ressexis, certo? É a técnica conscienciológica que objetiva a mudança para melhor de todo o curso e perspectiva da vida humana do reciclante, motivado a adotar novo conjunto de valores ante a vida e todos os princípios conscienciais. Que eu falei do paradigma, né? Nos princípios conscienciais multidimensionais. É um conjunto de ações técnicas tomada pela consciência intrafísica, consim, para renovar a vida. Então, aqui diz os princípios conscienciais multidimensionais. Aqui começa a diferença. Por quê? Porque no momento que eu começo a reciclagem existencial, eu peguei como paradigma o paradigma consciencial, eu vou fazer a mudança, fazer a transformação, fazer a renovação, porém ela vai refletir, ela vai reverberar, né, em várias dimensões, não só da dimensão física, ela vai repercutir em outras dimensões. Por quê? Porque o paradigma consciencial considera as outras dimensões. Ela vai repercutir não só no corpo físico, mas no todo holossoma, que a gente chama. O holossoma, o que é? O conjunto de todos os corpos que eu falei. O corpo físico, o corpo emocional, que nós chamamos de psicossoma, o corpo mental, que nós chamamos de mentalsoma, e o corpo energético, que nós chamamos de holochakra, né, ou energossoma. Então, vai repercutir em todos os corpos, em todos os veículos. Então, repercute nos veículos, repercute na multidimensionalidade e, com certeza, vai repercutir na multiexistencialidade. De que maneira? Das pessoas que já vêm conosco em algumas vidas que nós chamamos de grupo karma. No nosso ego karma, no grupo karma e no polikarma. Mas principalmente no grupo karma. Então, essa repercussão, ela é muito grande. Ela é muito grande, essa repercussão, a partir de uma reciclagem existencial. Ela é, na verdade, o primeiro passo que a consciência toma para... Ela é uma técnica, como diz aqui. A prática da reciclagem existencial, da Ressexis, é que vai a consciência começar a tomar uma série de medidas, de hábitos, né, de valores, de rotinas da vida, de organização da vida para o quê? Mudar de patamar. Em última análise, mudar de patamar evolutivo. Ou seja, que a gente chama virada evolutiva. Vai começar a virada evolutiva. Então ela vai começar toda uma organização de vida a partir do paradigma consciencial. Certo? Alguma dúvida até aqui? Qual é o conceito mesmo do holossoma? Holossoma é o conjunto de corpos, de veículos. Soma, que a gente chama, é o corpo, né? O corpo físico nosso é o soma. Holos quer dizer conjunto. Né? Então, conjunto de somas, de corpos, de veículos. Né? Aqui nesse livro tem umas imagens, são para se ter uma ideia. Né? Então aqui, por exemplo, aqui é uma projeção da consciência. Então ela está, esse corpo aqui, esse veículo nós chamamos de psicossoma, que é uma réplica do corpo humano, porém ele atua na dimensão extrafísica. O corpo físico atua na dimensão física, intrafísica, né? O psicossoma na dimensão extrafísica. Ele atua, se manifesta em outra dimensão, certo? Depois tem aqui, eu não sei se tem uma de mentalsoma aqui.
O mental soma já é diferente, ele não tem uma forma humana. Então é o nosso veículo que a gente chama das ideias, do discernimento, né, da intelectualidade avançada. Né, ele não tem uma forma humana. Aqui a gente vê mais ou menos um trabalho, aqui a gente chama de estado vibracional, que é o trabalho com o corpo energético. Então é uma simulação, né, do veículo das energias. Aqui, ó, aqui seria um mental soma, né, uma representação. Então o corpo físico ligado para o psicossoma cordão de prata, ligado para o mental soma no cordão de ouro. Então essa seria a ideia. E a consciência, o que é? A consciência comanda todo esse processo aqui. Consciência é a nossa individualidade. Ela comanda os veículos, certo? Então, essa é uma ideia que a gente quer passar agora no início. A ideia de reciclagem existencial. Como eu falei no início. Entendemos bem essa ideia e para a gente conseguir entender a ideia da reciclagem intraconsciencial, que a gente chama de RECIM. Né? Nós chamamos de RECIM. É a renovação cerebral através da criação de novas sinapses ou conexões interneuroniais capazes de permitir a aquisição de novas ideias, auxiliando na reestruturação da forma de pensar, sentir, agir e reagir. Ela é melhor desenvolvida a partir da teoria e da prática teática, assistencial e do maxi-planejamento. Então aqui eu coloquei, em primeiro lugar, surge a prática da Resexis, mutações exteriores ao micro-universo consciencial. E depois surgem as RECIMs, mutações intraconscienciais. Então a RECIM, o que ela é? À medida que a consciência começa o processo evolutivo, começa a reciclagem existencial, Resexis, ela vai começar a autopesquisa, ela vai começar o trabalho de movimentação das energias, de domínio das energias. Então, o que vai acontecer? Situações de reciclagens intraconscienciais, dentro da consciência. Aí sim, essas são para valer. A Resexis, ela é mais abrangente, ela é mais periférica, ela é mais geral da vida. Mutações exteriores ao micro-universo. A RECIM não, a RECIM ela é interna, ela é permanente. Agora, até chegar em uma RECIM, a consciência precisa, né, trabalhar firme, precisa fazer bastante pesquisa, precisa estudo, precisa desenvolvimento, motivação, trabalho com as energias, né? Não é um processo muito simples. Então são várias RECIMs que a gente começa a fazer. Várias reciclagens intraconscienciais dentro do processo de reciclagem existencial. A gente mede a nossa Resexis, a nossa reciclagem existencial, pelo número de RECIMs que a gente consegue fazer. Quanto mais RECIMs, quanto mais intraconsciencial, mudanças intraconscienciais nós conseguimos fazer, melhor é a nossa reciclagem existencial. Evidentemente que depois de um certo momento elas passam a andar juntas. Elas não são um processo discrepante, separado. Né? Elas, nos primeiros momentos, surge a Resexis. Depois surge a RECIM e as duas vão andando juntas. Então a gente vai ver agora como é que é desencadeado o processo da reciclagem. Tem um determinado momento da vida que a gente começa a analisar, começa a fazer uma autocrítica, reflexão, balanço da nossa existência e sente aquela coisa que tem alguma coisa que não está muito boa, né? Alguma coisa que está faltando. A vida parece que está tudo certinha, toda bonitinha, né? Tudo certo, no seu lugar. Já temos determinadas situações mais tranquilas num aspecto, no outro, mas parece que falta alguma coisa, né? Vem aquela voz, aquela coisa que fala pra gente que está faltando alguma coisa, né? Então, isso o que é? A gente chama de PROEX, Programação Existencial. Né? Então, a programação existencial, que nós chamamos de PROEXes. Então, aquela situação que, aquele sentimento, né, que está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas... Então, esse mas
né, é que fica batendo, tem uma tarefa que eu tenho que fazer, alguma coisa que eu tenho que fazer. Então, o que é a programação existencial? A programação existencial, poderíamos chamar de missão de vida. Nós utilizamos essa expressão porque nós achamos que ela é mais completa. Programação existencial. Uma tarefa que nós viemos realizar, basicamente, né, em termos de assistência, como eu falei antes. Ajuda, auxílio, numa maneira multidimensional, aqui no plano físico, porém, uma missão, uma tarefa, né, uma programação importante. Com conceito, né, bastante abrangente. Para sintetizar, a gente vai falar o seguinte. Nós chamamos de período intermissivo. Da consciência. O que é o período intermissivo? Alguém tem alguma ideia? Período intermissivo. Alguém tem alguma ideia? Então, o que acontece, pessoal? Quando a consciência vem ressomar, ou seja, vem nascer nesse corpo físico, nessa dimensão física, ela estava anteriormente numa outra dimensão. Ela estava na dimensão extrafísica. No período intermissivo, entre uma vida e outra. Teve uma vida aqui, teve um período intermissivo e teve outra vida aqui. Aqui, nesse período, é que é feita, planejada a programação existencial. No extrafísico. No extrafísico, é planejada em detalhes a programação existencial. Dependendo do nível evolutivo da consciência e dependendo do potencial que a consciência tem para desenvolver, das condições que ela vai ter para desenvolver. A partir dos traços força da consciência, que a gente chama traço força, trafor, ou trafor, né? Então, vai ser elaborada em detalhes essa programação existencial, com uma situação bastante forte, como eu falei, da questão da assistência, né? Então, período intermissivo é aquele momento que a consciência saiu do plano físico, né, dessomou, morreu, né, faleceu, passou para o plano extrafísico, passou um período de tempo que varia muito o tempo no extrafísico, e é dada uma nova oportunidade de um renascimento, né, de uma ressoma que nós chamamos, ou seja, voltar para o corpo físico. E aí ela vai vir com uma programação existencial. Essa programação existencial é o que eu estava falando anteriormente, daquele cutuco, daquela ideia de algo a fazer. Existem milhões de pessoas no planeta que têm essas ideias, né, que têm em determinado momento da vida essas questões que vêm à tona, né, do algo a fazer, do algo a realizar, né. Então, esse algo a fazer é justamente a proexis. Agora, se a consciência vai fazer ou não, isso é outra coisa. Tem várias situações que a gente chama de desvio de proexis, que a pessoa desvia, não consegue fazer a programação existencial. Tem outras que conseguem. Tem umas que conseguem bem cedo, quando jovens, tem outras que conseguem mais tarde. O nosso caso que nós estamos falando hoje é das pessoas que conseguem mais tarde, né? Normalmente, a gente separa mais ou menos em termos de idade, em torno dos 26 anos, né, que a pessoa dali para frente ela vai começar a fazer reciclagens. Antes disso, antes dos 26 anos, nós chamamos de, não de reciclante, mas de inversor existencial, que eu vou falar um pouquinho no final se der tempo, né, de inversor existencial. Por quê? Porque ele não tem nenhum processo intrafísico muito definido, então ele vai ter um tempo muito maior para desenvolver a programação existencial e ele vai fazer não uma reciclagem, mas uma inversão de valores.
de valores da nossa sociedade, né, que ele vai fazer um planejamento de todo o processo evolutivo dele no intrafísico. Tá? Agora, a maioria de nós aqui não está nessa situação, está numa situação de reciclagem. Aí as pessoas perguntam, mas perdeu tempo? Provavelmente sim, mas não tem nenhum problema da pessoa recuperar esse tempo perdido. Às vezes acontece, não é raro acontecer, da pessoa reciclante conseguir fazer a realização da programação existencial melhor até do que o inversor. Né? Por quê? Porque às vezes o inversor, ele parece que tem muito tempo pela frente, né? Tem uma vida inteira pela frente, mas aí vai deixando, vai passando, não tem foco, né? Não tem motivação. Né? O número de pessoas reciclantes é muito maior do que o de inversores. É mais difícil, né? O inversor. Mais comum é o reciclante. Agora, o número de inversores está aumentando também. Né? Cada vez mais as pessoas, as consciências estão estão acessando mais cedo esses conhecimentos de ponta e estão começando a fazer essa inversão existencial. Vamos ver agora os objetivos. Então, a consciência se deu conta de que precisa fazer alguma coisa, de que precisa mudar, que quer mudar de patamar, quer fazer virada evolutiva. Então, ela vai ter alguns objetivos. Quais são eles? A autopesquisa é o primeiro. Na verdade, a autopesquisa, ela, ao mesmo tempo, ela é objetivo e é ferramenta para o desenvolvimento. Então, ele vai ter que fazer essa autopesquisa. Né? O objetivo é esse, é fazer a autopesquisa, é iniciar a autopesquisa, esse é o objetivo. Então ele vai ter que colocar na prática esses conhecimentos, né? Porque ela é a base de tudo. Autodomínio energético também é ponto-chave aqui no início do processo. Então esses dois aqui, né, são uma dupla muito importante no processo, não que as outras não sejam. Aqui eu coloquei principais objetivos, tem vários outros, mas esses dois aqui, ó, no início do processo, são muito importantes. Né? Autodomínio energético. Aí, aqui também, né, existem várias técnicas, mas aqui nós temos várias técnicas para conseguir esse autodomínio energético, que vai nos ajudar em todo o processo. A movimentação de energias, o estado vibracional, né? E que nós chamamos assim, de maneira bem ampla do autodomínio das energias. Né? É um processo muito importante. A auto-organização consciencial, ela vai muito além da nossa organização da nossa vida, ela repercute muito mais, ela é muito mais abrangente. Né? Até esse item é um item que eu tinha começado a pesquisa, mas aí em função da palestra eu tive que mudar um pouquinho, e agora depois da palestra vai ser um estudo focado meu nesse aspecto, né? Talvez futuramente até numa outra palestra. Então, auto-organização consciencial, uma série de elementos da vida que a gente começa a fazer essa organização. As recins, que eu já estava falando antes, né? O parapsiquismo, que é um processo natural que começa a aparecer, inúmeros fenômenos, né? Parapsiquismo. A desperticidade, que, na verdade, é um processo que é bem avançado, que a consciência ela já não tem mais interferências na sua psicosfera de consciências imaturas, de consciências que estão, de certa maneira, tentando tirar proveito da energia da pessoa, que nós chamamos de assediadores. Então, essa pessoa com dispersidade, ela não propicia mais a interferência de algumas consciências extrafísicas que querem atrapalhar no processo dela. Bastante comum até, né, não a dispersidade, mas esse processo de assedialidade. Proexis e complexis. Então eu falei aqui, né, proexis, nossa programação existencial, né? A nossa tarefa, a nossa missão que a gente veio fazer aqui nesse planeta. Né? E o complexo, o que seria?
seria a completude dessa tarefa. Quando a consciência consegue fazer tudo que ela programou lá no extrafísico, no período intermissivo, a gente chama de completista, né? Se ela conseguiu fazer tudo o que ela planejou. Então a gente chama de complexes, né? Completista existencial. Ficou claro a questão da proexis? Uma consciência, assim, ela tem certeza que ela passou por esse período de intermissivo. O que dá isso aí quando ela entra para a ressex ali? Ou como funciona? Assim? Ela vai ter que acessar esse conhecimento. E essas que não acessam, elas não estão intermissivas? Não, todo mundo passa pelo período intermissivo. Todos? Todos passamos pelo período intermissivo. O que acontece entre uma vida e outra? Quando a gente sair desse mundo aqui, dessa vida, o que a gente chama de dessoma, de morte, né? A gente vai passar para outra dimensão. Vai iniciar o período intermissivo. Aí depende do nível de lucidez da consciência, que é um item importante. A consciência que tem mais lucidez, ela vai, no período intermissivo, ter uma proexis diferente da outra, que não tem tanta lucidez. Por isso que aqui, nesse livro da projeção da consciência, é falado várias vezes na questão da lucidez extrafísica. Quando nós saímos do corpo, projetamos a nossa consciência, isso é comum, todas as noites acontecem, às vezes a gente fica mais próximo ou mais distante do corpo, mas acontece com todo mundo, sem exceção. Qual é a diferença? Tem pessoas que têm mais lucidez no extrafísico. Voltam, retornam e têm rememoração, conseguem se lembrar. Outras não. A maioria não tem rememoração. E aí a confusão com o sonho. Ah, eu tive um sonho, mas às vezes não é sonho. Às vezes é um processo que ela teve lá no extrafísico, uma projeção da consciência, e retornou, não teve lucidez e achou que fosse um sonho. Não sei se a senhora queria falar alguma coisa. A colega quis entender o que é o intermissivista. Isso. Aquele que fez o curso intermissivo. Como é que a pessoa avalia se na intermissão, no período intermissivo, como você já explicou bem claro aí o que é, se ela foi ou não aluna de algum nível de curso intermissivo. Uma das formas de avaliar isso é a lógica, o sentido que faz todas as ideias que estão sendo aqui colocadas. Para os intermissivistas, a conscienciologia, ela tem clareza, ela faz sentido, ela bate com o que nós pensamos. Então existem outros, mas este é um indicador bem importante. A pessoa se sente como se ela estivesse em casa. Os conceitos, para mim, fazem sentido, são importantes. Eu começo a perceber a prioridade que existe na teática ou na aplicação da conscienciologia. Sem dúvida. O curso intermissivo, né, é um assunto que está sendo muito falado na conscienciologia de modo geral. Depois eu vou falar no final ali as tertúlias conscienciológicas que acontecem lá no CAEC, em Foz do Iguaçu, podem ser acessadas pela internet, né? Isso é um assunto, é um tema muito recorrente dos cursos intermissivos, né? É onde a consciência se prepara para a execução da proexis. A proexis, ela varia muito, a programação de vida varia muito, de acordo com a trajetória evolutiva, de acordo com o potencial da consciência, dos traços força que a consciência tem para fazer a sua programação existencial. E os cursos intermissivos, eles vão focar mais na ajuda da consciência para realizar o proexis. Ele vai ser trabalhado aquilo que ela precisa executar aqui, né? E também tem diferentes níveis de curso intermissivo. Tem os mais básicos, os mais avançados, né? Não sei se ficou claro. Ficou? Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu seguir aqui o meu... Até se possa planejar alguma palestra bem focada aí nos cursos intermissivos, né? Sim. É um tema bem prioritário. Sim, exatamente. Personalizar a disciplina e tudo mais. Então agora a gente vai ver os fatores que atravancam a ressex. Os fatores que atravancam a ressexis. Alguém tem alguma ideia o que é a síndrome de Gabriela?
Alguém tem alguma ideia do que é a síndrome de Gabriela? Eu não vi... Hã? A música pode auxiliar a entender. Eu não vi essa última que passou na Gabriela, né, da televisão, essa última, mas eu vi aquela antiga ainda, da década de 70 lá, né? Então a síndrome de Gabriela é com a musiquinha aquela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Esse é um fator que atrapalha, né, que atravanca o processo da consciência, né? É um erro muito grave a pessoa dizer que não muda, que vai ser sempre assim. É um erro. Por quê? Porque todos nós temos potencial de mudança, todos nós podemos mudar. Todo dia existem várias oportunidades de mudança, toda hora aparece, né? Então é um erro muito grande a pessoa dizer que não muda. Eu sou assim, não vou mudar, vou ser sempre assim. Quem quiser que me aguente assim como eu sou. Já ouviram falar, né? Sempre tem, sempre tem. Até nós mesmos já falamos alguma vez. Em determinado momento até nós mesmos já falamos alguma vez. Isso é uma situação bastante difícil, né? Porque a pessoa ela já está colocando uma verdade dentro da cabeça dela que na verdade que não é verdade, que não procede. A pessoa pode sim, pode mudar sim, qualquer momento a pessoa pode fazer mudanças, renovações. O medo, inúmeros medos que nós temos, medo de decidir, medo de errar, medo de arriscar, enfim, me ajudem aí outros medos que nós temos. Medo da morte, que é o pior de todos, né, que é o pai ou a mãe de todos os medos. E isso até é interessante, a questão do medo da morte, que com o domínio da projeção da consciência para fora do corpo físico, uma das primeiras coisas que a gente perde é o medo da morte. A pessoa se dá conta de que ela não é só aquele corpo físico que está lá, ela está viva, está atuando em alguma dimensão, está consciente do processo e vê que a morte na verdade não existe, né? Ninguém morre. A morte na verdade ela é uma liberação de energias, né? A morte do corpo físico é uma liberação de energias e um processo de mudança para outra dimensão. Certo? Então, uma das coisas que as primeiras experiências, né, que a consciência tem no momento do reconhecimento de uma projeção, que a pessoa viu que realmente teve uma projeção, é a perda do medo da morte, né? A pessoa, bom, se eu morrer, quando eu morrer, eu vou continuar existindo, né? Então não preciso ter medo, né? A decidofobia, que tem aquela musiquinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A música é bonita, eu até gosto, acho legal a música, mas também é um outro fator que atrapalha. Na verdade, quando eu digo assim, ó, deixa a vida me levar, eu estou passando para alguém a condição que é minha, né? De definir o que é melhor para a minha vida, o que é melhor para o meu desenvolvimento, para a minha evolução. Quando eu transfiro a responsabilidade, deixa a vida me levar, quando eu transfiro a responsabilidade para alguém, ou para alguma instituição, ou para enfim, algum desses paradigmas que eu falei anteriormente, na verdade é uma transferência de responsabilidade, né? Então, a consciência ela pode, a qualquer momento, ter o domínio da própria evolução. Não deixar a vida levar, mas ela ter o domínio, ter o controle e ter o seu desenvolvimento, a sua evolução. Procrastinação, né, que é empurrar para frente, empurrar com a barriga. Ah, vou deixar para a semana que vem, vou deixar para o ano que vem, depois eu mudo, não vou mudar agora. Ganhos secundários. Nós falamos bastante sobre isso aqui no nosso curso aqui de autopesquisa. O que são esses ganhos secundários? A pessoa ela se esconde atrás do traço fardo que ela tem. É uma situação de acomodação. De alguma maneira ela tem um ganho com esse traço fardo que ela tem, com essa imaturidade, né, que ela tem. Ela tem um ganho. Então ela não quer abrir mão daquilo ali. Ela sabe que não é muito bom aquele traço, mas ao mesmo tempo ela tem alguns ganhos com aquilo, né? Então ela se preserva, ela se esconde e não quer então fazer essa mudança, essa renovação. Incompatibilidade de paradigmas. Às vezes a gente acha
as ideias, né, bastante interessantes. A gente acha todo o conceito da ciência, da Conscienciologia, bastante interessante. Já vi vários casos nesse sentido, porém, os paradigmas que a pessoa teve durante toda a vida não conseguem, a pessoa não consegue, às vezes não é nem que ela não quer, ela não consegue admitir o paradigma consciencial em função de outros paradigmas que ela tem, de outros referenciais que ela tem. Às vezes até dos próprios valores, dos próprios referenciais dela. Às vezes a pessoa é muito materialista, por exemplo, só um exemplo, né? Então é um paradigma que ela tem, é um valor, né? É uma referência forte que ela tem. E aí entra em choque com o paradigma consciencial e ela não consegue, então, superar. Aqui eu coloquei assim, ó, priorização, rotinas úteis e coragem consciencial. O que é isso? No momento em que a consciência ela decide pela virada evolutiva, ela vai ter que fazer necessariamente uma priorização da vida. Ou seja, ela vai ter que se obrigar a abrir mão de uma coisa em função da outra. Mas ela vai ter que fazer essa priorização, né? Ela vai ter que ver o que é mais importante. Eu acessei a Conscienciologia 20 anos atrás. E durante 20 anos, né, eu não dei prioridade. Eu fazia o estudo, eu fazia os cursos e tal, mas estava sempre envolvido com uma outra coisa. Só que chega um momento que aí a pessoa tem que tomar uma decisão, né? Agora a priorização vai ser a autopesquisa, vai ser o autoconhecimento e a evolução. Então é o momento da virada evolutiva. A pessoa vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem como, né, fazer tudo que a pessoa faz, e hoje em dia nós temos inúmeras coisas aí que tem para fazer, uma infinidade de coisas que tem para fazer, e muitas coisas a própria sociedade nos impõe que façamos. E nesse momento é importante ter bastante discernimento para ver que aquilo ali, mesmo sendo uma convenção da sociedade, não é melhor para mim, né? Então a pessoa vai ter que ter coragem, né? Coragem consciencial. Vai ter que ter essa postura de fazer, iniciar o processo evolutivo, né? E rotinas úteis, né? Alguma coisa que ela gosta, mas perde muito tempo, ou fazer do tempo mais aproveitável, otimização do tempo. Eu, no meu caso, eu sempre tenho um livro junto comigo, sempre. Na minha pasta sempre tem um livro. Por quê? Porque às vezes sobrou 15 minutinhos ali, eu pego o livro e vou lendo. Claro, por exemplo, esses livros aqui, né, não são livros de cabeceira. Esses livros aqui são livros que a gente precisa botar ali no expositor, aquele ali, ler com calma, pesquisar. Agora, os livros mais, que eu vou falar daqui a pouco, né, mais simples, os menores, é sempre importante a gente ter um livro nos acompanhando. Muito importante, eu acho. Seria um exemplo de uma rotina útil. A gente está se encaminhando para o final, né? Eu vou ainda falar mais algumas coisas aqui que vocês receberam, esse papel aqui. Eu gostaria de saber se até aqui ficou mais alguma dúvida, alguma questão. Oi? Tudo bem? Uma coisa, Ricardo. Fala. Às vezes a Recim, Ressex, ela tem implicações fortíssimas na vida da gente. Com certeza. Para mim, por exemplo, né, mudança de paradigma forte, desvinculação religiosa, né, isso foi para mim assim dentro do processo de Recim, inicial, né, de Recim, a desvinculação de religião, a mudança do estilo de vida. Olha, tu tem que priorizar mesmo, né, porque na Conscienciologia não há nenhum vínculo religioso, nem de mitos, né? Aquilo que a gente já, aqueles vícios, né? Que a gente carrega de outras vidas, né? Então, olha que deixar isso para trás acarreta ônus, Sim, vários ônus, né? Porém, quando a consciência consegue superar também o avanço, desenvolvimento, grande, mas é marcante. Sim, com aí, certeza. Né? Tem que realmente decidir, né?
e sair de cima do muro. No momento que decide, ele sai de cima do muro, daí esse autoenfrentamento, ele está embutido nesse processo. É interessante isso aí que você está falando, porque na Conscienciologia, como eu falei no início, não há imposição de ideias, não há proselitismo, não há convencimento, ninguém quer convencer ninguém de nada. Isso é um fator importante que eu acho da ciência, da ciência da consciência, né? Porque normalmente o que acontece? Eu acesso um conhecimento e tal, começo a entender, começo a estudar e já quero convencer todo mundo. E já quero trazer todo mundo para dentro. Não, Conscienciologia não. Conscienciologia é com calma, é com tranquilidade, a gente esclarece, a gente fala no momento oportuno, quando não é para falar a gente não fala, a gente respeita todas as outras, né, influências que a pessoa possa ter, religiosas, dogmáticas, filosóficas, doutrinárias, mas na medida do possível a gente faz o esclarecimento. Aconteceu lá em casa, né, com a minha esposa, durante um tempo eu tentava convencê-la desses conhecimentos, porém eu comecei a me dar conta que não tinha efeito nenhum. Por quê? Porque ela teria que ter o momento dela, e ela teve o momento dela, que ela achou que realmente era importante começar o estudo, e começou o estudo quando ela quis. Então, a gente não pode forçar a barra. Nós temos que respeitar o momento de cada um. Cada um tem o seu momento. Então, por isso é que é importante entender essa ideia do esclarecimento. A gente está tentando informar, está tentando esclarecer, né? A Conscienciologia trabalha com técnicas, trabalha com lógica, com coerência, com discernimento e lucidez. E cosmoética, né? Que é outra coisa muito importante que a gente não falou. Que é a ética universal cósmica, que vai muito além da ética humana, intrafísica. Isso é um capítulo à parte também, né? Que merece até uma palestra, um curso. Nós conversamos muito aqui também sobre isso, no nosso curso, a questão da cosmoética. Estou sendo cosmoético? Não estou sendo? Estou sendo anticosmoético? Às vezes em pequenos detalhes da vida, pequenos detalhes do dia a dia, que às vezes passa batido, a gente nem vê. Então às vezes a gente aprende, a gente tem às vezes assim, o olho viu uma situação anticosmoética. Bom, se é uma situação anticosmoética, então é um aprendizado para mim, porque aí eu sei que essa eu não posso fazer, eu não devo fazer, porque eu tenho que ser cosmoético e não anticosmoético. Mas eu aprendo com a anticosmoética. Então é uma ética muito além da ética física, da ética intrafísica. Às vezes os valores que nós temos na nossa sociedade não são valores cosmoéticos. O que parece que é um valor, na verdade não é um valor cosmoético. Então esse é um capítulo à parte também muito importante no processo todo de domínio do conhecimento, de estudo, de pesquisa. Então a ideia da pesquisa é muito importante. E da autopesquisa, como eu já havia falado. Certo? Eu vou agora falar um pouquinho para a gente encerrar nesse papel que foi dado a vocês. Eu coloquei ali algumas reflexões, algumas 6 perguntas, né? Vocês não precisam fazer agora, vocês podem, se quiser, podem fazer ou começar a fazer. Enquanto eu falo aqui dos livros, né, e da parte mais virtual. Algumas perguntas para a consciência começar a suscitar ideias, né, começar a pensar nessas questões da reciclagem, nessas questões, né, de renovações pessoais, de mudanças. E depois, mais abaixo ali, eu coloquei algumas referências bibliográficas e virtuais, né, alguns livros de exemplos de algumas reciclagens. Existem vários livros, eu coloquei alguns aí. O Nossa Evolução, que é o primeiro que aparece, ele é um livro mais geral, que fala de todos esses conceitos que nós falamos, numa explicação bastante acessível, né, do professor Valdo Vieira. Nossa Evolução. É um livro para quem está começando muito bom. E não só para quem está começando.
Eu já li umas 2 ou 3 vezes e cada leitura é diferente da outra. Então é bastante interessante, conceitos explicados de uma maneira bem sintética, bem simples, acessível. Inversão existencial, Alexandre Nonato e outros, são 5 autores ao todo, de inversores existenciais que eu falei no início, da pessoa que faz a virada evolutiva bem cedo, bem jovem. E ela pode fazer reciclagens também, isso aqui é um fator interessante, né? O inversor, ele pode fazer reciclagem, mas o reciclante não pode ser inversor, porque já passou muito tempo, né? Então, o inversor, ele pode fazer alguma reciclagem existencial e intrafísica, recim, né? Mas o reciclante não pode fazer inversão, né? Porque a inversão existencial, ela pressupõe uma série de evitações, que eles chamam aqui, que evitações da sociedade intrafísica, que eles se livram para não perder tempo. É um livro muito bom, né? É um livro muito bom mesmo. Ele não é só para quem tem condições de ser inversor, né? Ele é bastante útil também para quem é reciclante ou para quem tem a ideia de ser reciclante. Sempre é tempo. Dalva Moren, ela é uma pessoa que fez a reciclagem depois dos 63 anos, se não me engano. Ela iniciou o processo acessou os conhecimentos, né, da Conscienciologia, fez 10 anos de autopesquisa, e depois dos 70 anos que ela fez o livro. Muito interessante também. É um exemplo assim de que, na realidade, a idade é um fator que não deve ser muito considerado, né? Não deve ser tido como uma coisa, um impeditivo. Uma mensagem muito boa que ela traz, uma pessoa que teve assim, muitos problemas durante a vida, né? Em que em determinado momento ela conseguiu então fazer a virada evolutiva dela. Esse aqui, Consciência e Revolução, é um exemplo de reciclante a partir de um processo político que ela tinha bastante forte, um envolvimento político muito forte que a autora tinha, e aí fez a reciclagem, né, fez a mudança. É interessante também para quem tem uma ideia de querer saber um pouco, né, dessa questão política, o envolvimento demasiado na política que acarreta uma série de coisas, né? Esse aqui, Mudar ou Mudar, ele já é um pouquinho mais antigo, né? Ele também traz uma ideia de reciclante a partir do envolvimento muito forte que ela tinha com a questão material, com a questão dos bens materiais. Ela fala aqui em detalhes e conseguiu fazer também essa mudança. Sem Medo da Morte, Vera Hoffman, o envolvimento que ela teve, ela conta, né, os exemplos que aconteceram na vida dela, com muita relação com perdas de pessoas da família e tal, e aí ela dá uma visão diferente da relação com a morte. Então também interessante. E esse aqui, Onde a Religião Termina, Marcelo da Luz, é um ex-padre que tinha um posto bastante destacado dentro da religião católica e que fez a dissidência. Ele saiu, né, foi dissidente, acessou as ideias da Conscienciologia e passou então a ser conscienciólogo, né, reciclante e conscienciólogo. Esse livro é muito interessante, em nenhum momento ele baixa o nível. Ele reconhece o passado que ele teve, até de outras vidas, né, que ele já vinha sendo padre, e ele faz uma análise bastante profunda, bastante detalhada, aspectos históricos. Muito bom esse livro, né? Aconselho, acho que é quase que obrigatório assim, a leitura desse livro, porque é uma visão assim que bastante abrangente, né, dessa questão mais da religião mesmo, né? Então, essas seriam as indicações, né? Existem outros também, vários outros, tá? E depois ali embaixo tá algumas referências virtuais. Nós temos aqui na escola o nosso site, né, o primeiro que aparece ali. Depois, no YouTube nós temos os vídeos. Nós temos aí cerca de 10 ou 12 vídeos que a gente está fazendo esse trabalho de alguns meses atrás, a gente começou.
né, tentando expandir as ideias da escola, né, e da Conscienciologia. Se alguém tem interesse, pode assistir ali outras palestras que foram dadas. Essa palestra aqui, daqui mais algumas semanas, também vai. E também vocês podem se inscrever, tem o botão no canal, né? Inscrevendo-se ali, vocês recebem e-mails de quando tem vídeo novo, né? Então, quando tem vídeo novo, é mandado um e-mail, a pessoa já fica sabendo e daí vai assistir, né? Vai ver o vídeo, né? E depois o e-mail da escola também ali embaixo, né? Quem quer acessar, quem quer mandar algum e-mail, quem veio hoje, a gente vai incluir no cadastro, no mailing da escola, para mandar as informações. Depois abaixo ele tem TV Complexes, tem inúmeros vídeos de Conscienciologia, inúmeras entrevistas, muito bom também. CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Consciência, lá em Foz do Iguaçu, tem inúmeros laboratórios lá, inúmeras ICs, a maioria das ICs, né, que eu falei no início, as instituições conscienciocêntricas, estão localizadas lá em Foz do Iguaçu. E logo abaixo tem as tertúlias conscienciológicas, que são alguns debates a partir de verbetes. As pessoas que lá estão fazem diariamente. Então, a pessoa apresenta o verbete numa... Como é que é o nome do tertuliário, né? Que é um espaço lá que foi construído. O professor Valdo Vieira também, ele é o mediador lá. Diariamente pode ser acessado ao vivo, meia hora às 2h30 da tarde. Mas também pode ver tertúlias antigas, né? Ali tem uma lista de tertúlias ou por assuntos, aí pode pesquisar por assunto. Tem mais de 2.000 tertúlias lá para serem acessadas, né? É muito interessante, né? Porque tem o verbete, pode ser acessado o verbete e a tertúlia e fazer acompanhamento do debate e do verbete que a pessoa que está apresentando lá o verbete, né? Pode ser de qualquer assunto, sempre fazendo a relação com as ideias da Conscienciologia. A gente tentou passar hoje aí, né, essas informações aí para vocês das reciclagens. A gente espera que vocês tenham gostado, né? A escola está aberta. Se alguém quiser vir aqui durante o dia, no horário comercial, pode vir, pode pesquisar aqui, pode obter informações, obter orientações.